O título da mensagem dessa noite é Individualismo. Hoje nós vamos nos libertar do individualismo. Não podemos ser pessoas individualistas. Sabe por quê? Porque isso foi uma das coisas que Deus não aprova em nossas vidas. Isso é uma das coisas que Deus não aprova. O individualismo em nossas vidas. E hoje nós estamos vivendo exatamente esse ensinamento. Porque todas as redes sociais, ciclo se fecha, gente, as pessoas estão cada vez mais individualistas. Então nós precisamos repreender isso das nossas vidas. Nós precisamos entender que Jesus não era individualista. Tá bom? Em nome de Jesus, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Mateus 20 e 28. O ensinamento do próprio Jesus, né? Amém? Todos se encontraram? Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus, ele não veio para o individualismo. Tá bom? Vamos lá. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Em resgate de todos. Então Jesus, a própria vida dele, a própria morte dele, o sacrifício dele foi em prol de todos. Jesus, ele não ensinou o individualismo. Nós precisamos entender isso. Jesus, ele não pregou o individualismo, ok? Hoje eu abri meu celular, a primeira coisa que vi em minhas redes sociais foi uma publicação que enaltecia o fato das pessoas cada vez mais desejarem estar sozinhas. Hoje as pessoas querem viver sozinhas, estarem sozinhas, por causa de quê? Muitas das vezes, como eu preguei domingo passado, né? Por causa do excesso de expectativas que criamos nas pessoas. Só que nós fazemos o seguinte, quando nós decepcionamos com as pessoas, o que nós fazemos é o seguinte, é um falso perdão que nós aplicamos, né? Porque hoje o que se ensina é o seguinte, olha gente, Jesus ensinou a perdoar, mas não conviver com a pessoa. Gente, quem te falou isso? Vamos lá, Jesus, ele sabia que Judas era traidor. Sabia? Jesus sabia que Judas estava traindo o tempo todo. Ele fechou ciclos com Judas, ele conviveu com Judas. A gente tem que entender que Jesus, ele não pregou individualismo. Infelizmente, hoje nós estamos vendo as pessoas cada vez mais individualistas, querendo viver sozinhas, e com isso vence as doenças da alma, né? Que é a depressão, não é verdade? Infelizmente. O fato de cada vez mais desejarem estar sozinha. Isso não no contexto de tirar um tempo para você e refletir, mas de não querer conviver com outras pessoas, pois como estava escrito na infeliz imagem da trabalho. Dá muito trabalho conviver com os outros. Deixa eu te falar uma coisa com você. Jesus, ele ensinou uma coisa para nós. O que ele nos ensinou? É suportai-vos uns aos outros. Porque suportar, a palavra suportar é tão pesada, né? Ele quer dizer o seguinte para nós, ainda que você não consegue conviver, mas você tem o dever de suportar. Não é assim não, é muito cômodo, cada vez você vai descartando uma pessoa. Deixa eu te falar, você imagina se Jesus te descartar todas as vezes que você peca, todas as vezes que você o magoa, todas as vezes que você o decepciona, ele virar as costas para você e te dizer, fechei o ciclo com você. Misericórdia, gente! O que vai ser de nós? Todas as vezes nós decepcionamos a Jesus, o tempo todo nós frustramos ele. Agora você imagina se Jesus aplicasse essa ideia do individualismo conosco. Você se imagina, o que seria de nós? Ele não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, ele veio para servir as pessoas. Você via Jesus deixando de conviver? Ele, pelo contrário, mestre, não tem como não dar uma multidão muito grande. Quem tocou em mim? Quem tocou? Você está preocupado com quem tocou no Senhor? Jesus, ele se preocupava
deixar vir as minhas criancinhas. Olha, passa aí, deixa elas vir. Jesus, ele se preocupava, ele pregou que nós devemos conviver. Não individualismo. Jesus não pregou individualismo, entendeu? Por fim, o nosso Salvador, que é digno de toda honra e glória, não veio ao mundo para ser servido, mas sim para servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos, sendo o principal exemplo de humildade que podemos ter e mostrando qual é a atitude que ele espera de seus fiéis. Humildade, convivência. Entendeu? Para que nossas casas, igrejas e relacionamentos sejam saudáveis, o individualismo não pode ser padrão de comportamento. A nossa individualidade é sim importante, pois como corpo de Cristo, cada um de nós tem suas próprias características, possui uma função, mas isso não significa agirmos superiores ao bem-estar coletivo. Gente, Jesus ele ensinou o coletivo, não o individualismo. Jesus o tempo todo ele estava junto às pessoas. Entendeu? Pouco eram as vezes que Jesus ele se afastava para orar. Pouco. Porque a multidão era muito grande, mas Jesus ele não descartava a convivência com ninguém. Ali estavam todas as pessoas, com certeza que feria ele, que decepcionava ele, mas ele convivia com todo mundo. Uma delas era Judas. Ele sabia que Judas era um traidor. Judas roubava as ofertas. Ele sabia. Mas ele pregou o quê? Ele não pregou o individualismo, ele pregou o coletivo. Entenderam? Então, por fim, onde o eu é mais importante, não há amor. O meu eu tenho que preocupar comigo. Quem te falou? Jesus, ele preocupa com ele. Ele vivia em prol das pessoas, ele morreu em prol de nós. Ele não morreu em prol de um, ele morreu em prol do coletivo. Entendeu? Mas você é uma pessoa tão individualista. Você pensa só no seu umbigo. Entendeu? Na hora da raiva, você só pensa em si. Você não pensa na outra pessoa, você não pensa no tamanho da ferida que você está ocasionando na pessoa. Entendeu? Nós precisamos avaliar a dor que nós estamos efetuando no coração das pessoas também. Precisamos avaliar isso. Porque a Bíblia diz o seguinte: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. O amor não busca seus próprios interesses. Quando eu amo a pessoa, eu busco os interesses dela. Quando você vê uma pessoa que diz amar você buscando os interesses dela, ela é uma pessoa individualista. Ela é uma pessoa individualista, ela não está pensando no coletivo. Ela não está pensando em você. Entendeu? E vamos lá, vamos continuar. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. Deixa eu te falar, o amor não se alegra com a injustiça, não. Você compactua com a injustiça, com pessoas que estão cometendo injustiça com o outro. Que espécie de amor é essa? Que espécie de cristão é esse? É você? Para! Isso nunca foi amor. O amor, ele não é individualista. Entendeu? Mas folga com a verdade. O amor se alegra com a verdade. Muitas das pessoas, elas defendem si mesma. Elas defendem suas próprias verdades, porque ela é individualista. Ela não sabe ouvir as pessoas. Eu sempre dei minha cara a tapa. Na verdade é rosto, né? Nós não temos cara. Nós precisamos dar o nosso rosto a tapa. Eu sempre dou. O que está acontecendo? Aí não fala comigo na minha frente e quer falar lá atrás. Que espécie de ser humano é você? Sabe? Você não é digno nem de falar com a pessoa frente a frente. Você tem que entender o seguinte,
Que Deus, ele fala o seguinte: chama o teu irmão à parte e fala com ele. Então, se você precisa conversar com ele, frente a frente, resolver seus problemas e pronto, e dar por encerrado aquilo ali. Agora, Jesus não ensina o individualismo, ele ensina o coletivo. Jesus, ele quer que a gente resolva situações e continue juntos. Ele não quer o individualismo, ele não quer separação. Quem que falou isso? Larga isso e prossiga. Jesus, ele não quer. Agora, quando a pessoa não quer realmente servir o mesmo Deus que você, viver este mesmo amor de Cristo, aí é outra situação. Entendeu? Mas por fim, ou seja, e fala mais, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor, ele tudo suporta juntos. Olha, você vê, juntos, no coletivo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não, gente, essa passagem que eu li é 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Então, nós precisamos entender o seguinte, que aqui nessa passagem do amor para a igreja, né, do amor de Cristo para com a igreja, ele mostra o seguinte, o coletivo. Jesus, ele não quer o individualismo. Jesus, ele quer que as pessoas se resolvam. Ele quer que as pessoas resolvam as suas diferenças e permaneçam juntos. Porque Jesus, ele não aprova a separação, a divisão. Ele não aprova, tá bom? Fomos chamados ao amor. E esta é a descrição do que é o amor na Bíblia. Mas quando colocamos nós mesmos acima de tudo, deixamos de agir dessa forma. Então, abrimos brecha para a falta de compreensão, de julgamento, pois se os meus interesses são mais importantes, logo não tenho tempo nem olhos para ver as necessidades e a dor do outro. Infelizmente, quando somos individualistas, pessoas que pensam só no seu eu, só nas suas próprias verdades, a verdade do outro não interessa. Muitas das vezes nós fugimos de ouvir a verdade do outro para sustentarmos a mentira que nós criamos no nosso entendimento, na nossa imaginação fértil. Gente, para! Você está fugindo de ver uma situação para não desmentir a você mesma. Por quê? Porque você é uma pessoa individualista. Você não quer o coletivo mais, sabe por quê? Porque talvez esse coletivo era o que realmente denunciava suas mentiras, suas hipocrisias. Era o que afrontava você. Você não quer essas pessoas perto de você mais. Você não quer perto de você pessoas que te denunciam, que falam com você, eu não concordo. Você quer perto de você pessoas que vivem no mesmo erro que você, que concordam com você. Nós não gostamos de conviver com pessoas que discordam de nós. Você precisa entender o seguinte, você tem que aprender a conviver com pessoas que muitas das vezes discordam de você. Porque às vezes certas discordâncias é o que leva você a se conscientizar que você está errado. Que você está vivendo uma situação errada. Para de ser individualista. Vamos pensar coletivo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Você precisa entender isso. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Então você precisa entender o seguinte. Chega de ser uma pessoa individualista. Pensa na dor do outro. Você está analisando o que você está fazendo? Como que Jesus está vendo o que você está fazendo? Como que Deus está enxergando isso? Para, senhor! Para! Olha como que você está fazendo com a outra pessoa e enchendo a tua boca e dizendo que é crente, enganando um palhaço, que você faz de palhaço como líder. Você está enganando pessoas. Será que ele sabe o seu proceder com seus vizinhos? Com as pessoas que você está convivendo? Será que ele está sabendo?
Não, ele não sabe. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa individualista. Você foge, muitas das vezes pessoas, igreja, sai do bairro, vai procurar a igreja bem longe. Ah, não gosto de igreja de bairro. Por que você não gosta de igreja de bairro? Porque aquele pastor não sabe quem é você. Está convivendo com você. Então o seu pastor ali vai trabalhar com aqueles erros em você. Você precisa mudar nisso. Você precisa trabalhar nisso. Aí o seu pastor está longe, não está vendo o seu comportamento. Gente, é pelo comportamento que você conhece a situação. Às vezes o próprio comportamento da pessoa já revelou tudo o que você precisava saber. Só que você é tão individualista que você não quer ter que admitir que você estava equivocado. Infelizmente, quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para Cristo. Nós vivemos para servir, nós vivemos para o reino. Entenda isso. Se você vive em torno de si mesmo, isso não é cristianismo, gente. Isso não é evangelho, gente. Para de querer viver sozinha. Para de querer viver só para os seus próprios achismos, para o seu próprio eu. Vai visitar alguém, conheça as necessidades das pessoas. Aprenda a viver em coletivo. Para de ser individualista. Senhor, eu preciso trabalhar em mim. Eu preciso deixar de ser uma pessoa individualista. Eu preciso ser uma pessoa coletiva. Jesus, ele vivia no meio das pessoas. E ele não deixou de conviver com ninguém. Aonde que está que Jesus fechou ciclos com alguém? Aonde está isso? Aonde? Jesus, ele convivia com todos. Com todas as pessoas, mas não deixava de corrigir. Mostrando para as pessoas que elas precisam trabalhar nos seus erros. Eu não tenho que aceitar os seus erros. Eu tenho que amar, te respeitar, mas eu não sou obrigada a aceitar seus erros. Entendeu? Mas eu não tenho que afastar de você por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Pelo contrário, a nossa missão é advertir a pessoa. É ajudar a pessoa. Entendeu? Gente, quantas as vezes a última lorota para abandonar o reino de Deus, para abandonar a mim, foi dizer que, a pastora está pregando heresia. Dias atrás eu coloquei um vídeo, exatamente aquela mensagem que falaram que era heresia. Deixa eu te falar uma coisa, para de usar de desculpas, para de alimentar mentiras dentro de você, simplesmente para você viver suas libertinagens. Você imputa a culpa sobre os pastores para você sair da igreja porque eles pegaram você no seu erro, naquilo que precisa ser trabalhado. E a sua visão é, eu vou sair da igreja. A pastora está pegando meu pé, isso. Ou você deixou de trabalhar com seus defeitos, com aquele erro ali que precisava ser trabalhado. O que acontece? Você vai ter que apanhar lá fora, às vezes, para você trabalhar com isso. Muitas das vezes minha mãe dizia, antes de você ser corrigido aqui dentro de casa, você apanhar lá fora. Então muitas das vezes nós apanhamos lá fora, porque não queremos ser corrigidos dentro da casa. Lamentavelmente, em um mundo onde a palavra são facilmente deturpadas, pode ser entendido como uma perda de liberdade. Exatamente por vivermos em um meio onde os desejos individuais estão acima do coletivo. Enfim, no entanto, o que encontramos em Cristo é liberdade para viver, pois somos libertos da culpa, do medo, do peso de nossos erros. Recebemos uma roupa nova, um amor imensurável daquele que mais amou. Com Cristo, nunca estamos sozinhos, pois Ele não nos abandona.
Com certeza, enfim, vamos realmente abrir mão do individualismo. Jesus, ele não pregou o individualismo, ele pregou o coletivo, ele ensinou a amar, ele ensinou a suportar, ele ensinou a perdoar, ele não ensinou a afastar das pessoas, porque lá na glória nós vamos ter que viver juntos, conviver juntos. Lá não vai ter, lá no cantinho do céu, da glória, um templozinho para você ir lá e refugiar. Não vai ter divisões de templos, lá vai ser uma só igreja. Conclusão, lá você vai ter que aprender a conviver. Ou seja, expulsar da sua vida o individualismo. Tantas vezes criamos muros e nos isolamos, exatamente por ter medo do abandono. Mas hoje quero lhe falar que em Cristo você nunca estará sozinho. Você é uma pessoa que tem Jesus na sua vida. Ele te ama. Não podemos mudar a forma das pessoas agirem, mas podemos sim fazer a nossa parte para que cada vez mais haja compaixão e espaço para o coletivo em nosso meio. Gente, muita gente fala assim, você não tem que receber ninguém na sua casa. Tem que ser isso aqui. Quando, gente, que Jesus ensinou isso? Jesus ensinou amar e convivência. Amor e convivência. Suportar, conviver. Aprenda isso, porque você convivendo, você conhece os defeitos da pessoa, e você pode ir ali ajudando, e automaticamente a pessoa convivendo com você conhece os defeitos que precisam ser trabalhados, e com tudo o que elas vão fazendo? Nos policiando. Ou seja, na medida que julgamos, assim somos julgados. Tome muito cuidado. Tá bom? Não julguem para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Mateus 7, 1 ao 3. Porque nós não conseguimos ver o cisco no nosso próprio olho. É que nem uma sujeirinha no dente. O outro vê. Ei, seu dentinho é sujo. O que uma convivência não ajuda, não é? Ajuda até a gente a reparar a sujeirinha no dente. Não é verdade? Só que as pessoas não podem ver, né? O seu pastor não pode morar perto de você para não ver suas deficiências que precisam ser trabalhadas. Não é verdade? Enfim, conclusão. Como falei antes, o individualismo abre espaço para o julgamento, por nos colocarmos em um lugar de superioridade. Eu acho que o que ela cometeu é bem pior do que eu cometo. O que ela cometeu é bem pior do que aquilo que eu cometi. Deixa eu te falar, não avalie pecados. Pecado é pecado. Não fique avaliando o pecado do outro pior do que o seu. Todos nós, a Bíblia fala, estamos na qualidade de pecadores. Não te cabe fazer esse tipo de avaliação. Entendeu? Essa passagem de Mateus 7 me levou a refletir muito nos últimos dias. Como vimos mais acima também, o amor não pensa o mal do outro. Deixa eu te falar. Se você realmente amasse, você perdoaria. Porque quando seu marido peca, adultera, te trai, você perdoa ele e você aceita ele de volta. Mas quando o outro peca, você quer crucificar, você quer apedrejar. Quando o seu filho peca, você abraça ele. Talvez é isso que você está fazendo. Você está abraçando o erro do seu filho, da sua filha, que está sendo bem pior do que aquilo que você tentou condenar na vida de outra pessoa.
O mal que você está cogitando com os seus é bem pior do que aquele que você tentou moralizar sobre os outros. É bem pior. Pois, em um mundo onde o eu é hipervalorizado, cada vez mais temos dificuldades em identificar as nossas falhas e lidar com elas, e de uma forma saudável, não só as aceitando e esperando que todos também as aceitem. Então, tire um momento, reflita sobre isso. Todos erramos, e isso não é motivo para envergonhar e afastar, mas sim para uma mudança de atitude em nossas vidas. Eu preciso ajudar meu irmão que pecou, ele está pecando. Gente, a minha vida toda é advertir a pessoa, não prossiga dessa forma. É colo que eu dou. Gente, eu passei minha vida toda, às vezes dando meu dia inteirinho com a pessoa dentro de casa, na minha vida, trabalhando com ela, dando atenção, dando colo. Ou seja, o que aconteceu? Na hora que eu mais precisei, não tive essa pessoa. Então, por fim, ainda me acusou. Nossa, pastora, a senhora está tão distante de mim. Às vezes as pessoas esquecem que estamos vivendo um momento que nós estamos precisando de ajuda. Por isso que é bom, eu vou te falar, a convivência, o coletivo, o individualismo só nos transforma em pessoas egoístas, pessoas que se acham os donos da razão. O individualismo nos faz perfeitos. Olha, eu sou perfeita, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Claro, não está tendo ninguém para te mostrar a sujeirinha no seu dente, para te mostrar o tamanho da trava que está no seu olho, porque você vê o cisco no olho do seu irmão, você vê o cisco, ou melhor, você vê grandioso, tamanho gigante o pecado do outro, mas você não está conseguindo ver a imensidão do seu. Só o fato de você condenar, julgar que o pecado do outro está pior do que o seu está bem pior, porque o seu está acompanhado de julgamento. Então, por fim, gente, vamos ser pessoas coletivas. Não vamos ser mais individualistas, porque o individualismo está te fazendo uma pessoa autoperfeccionista. Eu sou perfeito, não precisa de mudança. Eu tenho poder para julgar. Para, Su. Olha para a sua própria vida. Olha para o seu passado. Olha para as coisas que você já fez. Para com isso. Entendeu? Ainda bem que temos um Deus que Ele jogou no mar do esquecimento todos os nossos pecados, né? Então, para isso que Jesus morreu numa cruz, não é verdade? Para a nossa própria salvação e para nos livrar de todos os pecados. Ele levou sobre Ele todos os nossos fardos. Para com isso de querer ser Deus e de se achar autossuficiente para condenar uma pessoa e de achar que você tem um dever de afastar de uma pessoa porque você julga que o pecado dela é maior do que os seus. Para com isso. Jesus não te deu esse respaldo. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida essa noite.